Voltou. E, Ai, voltei. Não entendi o que estava acontecendo. Eu sou nova nisso aqui. e aí caiu, eu pensei que era eu que estava congelando. Boa noite, Thaís, seja Boa bem-vinda. noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite, o meu e da Cristiane Correia, para esse projeto Hashtag Conta para o Mundo. E aí eu não antecipei praticamente nada, Thaís. Vou deixar para que você se apresente. Tá, Fique à então tá. vontade. Eu sou Thaís e eu sou uma pequena aventureira que resolveu fazer o que o coração pediu. Você está falando do Brasil? Sim, sim. Estou falando da casa dos meus pais, que é aqui no Brasil. Thaís, o título da nossa live é Buscando o Amor e Encontrando a Liberdade, né? Tem muito interessante esse título que a gente chegou num consenso. E conta pra gente como que é essa história de buscar o amor e encontrar a liberdade. Ajuda a gente a entender um pouco desse tema. Tá, eu vou contar então um pouquinho da minha história, como que tudo aconteceu, Isso. para entender. Eu estava terminando a faculdade e foi quando eu também terminei um relacionamento de 7 anos, 6 para 7. E assim, quem conheceu a gente como casal sabia que era aquele casal que ia casar e viver feliz para sempre. A gente dava muito certo. Só que a próxima etapa, que seria o casamento, eu não era muito assim. Toda vez que falava em casamento, eu sentia que assim, dentro de mim tinha uma abelhinha que me picava e eu ficava assim, desconfortável com aquilo, sabe? Mas tá, né? Vamos indo. Até que um dia alguém me perguntou, mas vocês vão casar? Eu falava, não. Então por que eu tô nesse relacionamento, né? Tudo tem uma intenção. Sim. E daí foi quando. E daí a gente terminou de uma forma muito saudável. Ele seguiu o caminho dele, eu o meu e tudo bem. Mas daí quando aí eu terminei a faculdade e daí eu falei assim, agora. Quando eu terminei com ele, quando a gente terminou, eu não quis logo procurar uma outra pessoa. Porque estava dando certo com ele. Eu queria entender o que acontecia comigo. O problema era eu, não era ele. Então, assim, não foi ir atrás de uma outra pessoa, né? E foi saber o que eu queria, o que eu deveria fazer. E foi quando, pensando, e agora, né? Vamos construir uma estrutura para ter um amor, para ter um relacionamento. E meu pai, ele é empregado, ele foi empregado público e ele mostrava muita estabilidade. Então eu falei assim, bom, eu acho que é isso, eu acho que eu tenho que entrar no serviço público para mim também já começar uma vida estável e assim as coisas iam andando. E foi quando eu decidi, já que eu não tenho namorado, eu terminei a faculdade, eu vou me dedicar aos estudos. E foi quando que, por 2 anos e meio, 2 anos, eu parei minha vida. Eu comecei a estudar para passar no concurso. E assim, foi 2 anos que eu só projetei isso. Só planejei passar no concurso. O concurso que eu queria, o cargo que eu queria, demoraria mais. Demoraria em torno de 3 anos e meio, 4, estudando. Só que nesse tempo a gente vai fazendo provas, vai treinando, né? E num desses treinos eu passei. E daí eu falei assim, você quer saber? Eu acho que eu vou assumir, só pra ver como é que é, só pra sentir o gostinho. E foi quando eu resolvi aceitar, assumir. Chegando lá, não era bem o que eu queria, mas tá bom, fui indo, fui vendo, eu falei assim, vou continuar estudando para concurso até passar no que eu quero, né? Só que aí a gente eu fui meio que acomodando um pouquinho e fui vendo que assim, às vezes não é tão ruim continuar aqui. Mas não era o que eu queria, então eu falei assim, peraí, vamos tentar adaptar isso aqui para o que eu quero. Sim. E para mim conseguir ter mais ou menos o que eu gostaria de, tipo um salário estável, eu teria que ter uma pós-graduação.
E eu comentei para algumas pessoas, depois do estágio probatório, no plano de cargo e salário, se eu tivesse uma pós, ganharia mais, porque eu já tinha o nível superior. Aham. E foi quando eu resolvi. E daí, uma prima minha falou de uma pós-graduação. Eu meio que procurando, assim, ela falou assim: Thaís, tem uma sensacional, chama Life Coach. Ó. Não é assim, é trabalhosa como uma de finanças, como uma de contabilidade, e assim, é bem tranquila. Eu, então tá, né? Tamo nessa bem tranquila aí. Bora lá. Então, vamos testar. E foi quando eu entrei no MBA de Life Coach. E conforme foi acontecendo o curso, foi despertando em mim vários sentimentos. Eu fui aplicando aquilo tudo para mim. E eu falei assim, não, pera, eu estou reprimindo algumas vontades minhas, alguns sonhos meus que eu queria que acontecesse, né? E foi quando eu falei assim, aí, orientando tudo, eu falei assim, eu vou planejar. Que uma coisa que eu sempre gostei foi viajar. E eu falei assim, eu vou me organizar para viajar e vou fazer uma trip. Será que E foi existe quando alguém que não gosta de viajar? É, verdade. E daí foi quando eu me organizei para viajar. E eu fui fazendo aos pouquinhos, fui vendo os lugares que eu queria visitar, fui vendo o quanto era necessário. E como eu estava num serviço público, isso me ajudou muito, porque na parte financeira eu tinha certeza que eu ia conseguir em determinado tempo ter aquela quantia. Hum. Então, assim, fui me organizando até que chegou um dia que eu falei assim, agora, vou ou não vou? Aí foi aquele medo de dar um passinho para comprar passagem para ir. Aí E, eu fiquei Thaís, na qual era o dúvida. conflito? Porque se você já estava planejando, já estava juntando o financeiro, já tinha, qual era o fator que precisou de tomar essa decisão, sendo que as preparações já estavam em andamento? O que estava acontecendo ali? O começo, o problema, assim, o medo é ir sozinha. Ah, tá. Você Porque queria ir eu com tinha alguém. convidado algumas pessoas, sim, eu convidei algumas pessoas para ir comigo. E assim, no final das contas, desandou. Essas pessoas não puderam e tudo bem. E eu queria muito Entendi. fazer isso. Então, assim, era o medo de eu ser responsável pelos meus erros, sabe? Vamos culpar alguém, né? Se tivesse mais alguém. É. E foi quando, assim, eu falei, não, é isso que eu quero, eu me programei, eu fiz tudo direitinho, só falta ir, então vamos. E foi quando eu fui. Sozinha, E assim, sozinha, eu e eu, para o eu e continente Deus. asiático. Aí eu fui para a Ásia. Eu visitei 7 países, eram para ser 9, mas eu acabei mudando os planos, porque eu podia, eu estava sozinha. Olha aí. E, e assim, e foi sensacional, eu apaixonei por viajar, foi melhor do que eu esperava, apesar de eu me programar tudo, eu sabia exatamente como é a aparência do lugar onde eu ia ficar. Eu pesquisei tudo muito antes, assim, sabe? Eu fiquei bem, vamos ver, né? E Thaís, E deixa deu eu certo. perguntar uma coisa. Você foi fazer essa viagem, essa trip, em busca do amor? É isso? Foi buscando o amor? Então, foi buscando talvez um amor próprio, não sei. Mas assim, Hum, queria me apaixonar, sim. Mas ah, não sei tá. se por com certeza uma outra pessoa, entendeu? Aí eu continuo, aí foi assim, mas foi ótimo, eu amei, eu me senti super realizada. E pensei assim, não, é isso mesmo, eu gosto de viajar, eu me senti super bem. Não, assim, perto de tudo que eu planejei, foi melhor até. Então eu voltei. Eu Terminou voltei para o as férias. Brasil, terminei as férias, voltei para o meu serviço público. E daí eu me vi lá sentada planejando outra coisa de novo para viajar.
E daí eu Uhum. pensei assim, mas calma, eu trabalho 11 meses para ter um mês só de prazer, um mês só de férias. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aí. E foi quando eu continuei me organizando. E eu falei assim, não, eu vou. Não é isso que eu não tô feliz aqui. Eu sei que eu esperei tanto, eu programei tanto, eu parei minha vida 2 anos para passar nesse concurso, mas não é isso. E foi quando eu resolvi. Eu ainda preciso para me juntar o dinheiro necessário para me poder viajar. E daí eu. Mas assim, me programei. Falei, vou fazer um intercâmbio no país. E eu tinha a opção de Nova Zelândia e Irlanda. Aí eu pensei assim, bom, agora a Europa vai ficar um pouco mais em conta e está mais perto de casa. Então vamos tentar. Aí eu pedi exoneração, faltando 6 meses para mim ter a estabilidade financeira do Nossa. serviço público, para mim entrar, passar pelo estágio probatório. E todo mundo falando, você é doida, o que você está fazendo, você tem certeza que você faz, espera mais um pouco e você vai ter os dois. Eu não dá para esperar, eu tô sentindo que tem que ser agora. Thaís, E você foi, foi, a gente pode dizer que você foi picada pelo mosquitinho de gostar de viajar, e foi esse eu amor que fui. você descobriu, esse amor pela liberdade de viajar? Sim, pode-se dizer que sim. Eu viajo, eu me sinto muito completa quando eu tô viajando, quando eu me programo para isso, sabe? Eu fico muito feliz, eu fico super extasiada, assim, nossa, é isso mesmo, eu Então, tô quando fazendo o que eu todo mundo estava gosto. achando que era loucura você pedir exoneração, essa atitude sua não pesou, não foi um conflito para você, não estava doendo Ah, nada, não, não. não. Mas é aquela coisa assim, né? 98% dizendo que você tá fazendo o que seu coração tá pedindo, e aquele 2% do externo, né? Do tipo, Sim. você é doida? E eu ficava, ai meu Deus, tá pesando, será que eu sou doida mesmo? Aí, é. E daí foi E eu, quando. hoje olhando E para daí quando. trás, Ah, assim, hoje olhando, né, esse movimento dessa decisão, é, ainda tem aquele 2% fazendo os unidos aí em você ou já sumiu? daquela época? Olhando hoje o passado, que você já Ah, viveu. não, eu. Não, assim, eu acho que foi necessário, entendeu? Porque é preciso você ter um pouquinho de medo, de insegurança, repensar um pouco. Mas eu fui certa de ouvir o que eu senti. Uhum, entendi. Assim, hoje eu vejo que eu fiz o que deveria ser feito. Uhum. E aí você foi para uma nova viagem, e agora com a configuração de intercâmbio. Aí eu já tinha o inglês assim bom, tanto que eu já tinha viajado à Ásia, mas não era suficiente, era um inglês marromeno, né? E foi quando eu falei, não, deixa eu aperfeiçoar isso. E eu fui para Irlanda, fui estudar. Aí no meio do caminho também a escola não deu muito certo. Eu comecei uma vida de au pair, que eu amei, que assim foi uma fase muito boa da minha vida. Thaís, Fiz o amizades que são para a que, vida. que, é, que é au pair? A gente não sabe. Ah, tá. Eu não Au sei, pair é né? ser babá. Ai, Au que pair é um termo delícia! francês, é, Aham. é ser babá. E Ah, daí foi quando eu decidi ser babá e me descobri também dando super certo com criança. legal. Aí eu fui, tia que
A internet tá fraca de novo, parece, Thaís. Não estou conseguindo te ouvir. Vamos ver se volta. Congelou você para mim. A gente nunca sabe se é a gente que está congelado ou se é a visita, mas foi ela que caiu de novo. Olha que legal, a Aline falando que foi nesse intercâmbio que elas se conheceram. Legal, Aline. É, Peter, quem sabe, né? A Thaís vai aí para o Canadá. Ó, Moema falou que doida é se você ficar. Vamos ver se a Thaís já voltou. Voltou. Voltou, Oi. Thaís. Ai. Thaís, enquanto você caiu, eu fiquei lendo os comentários. Ah, tá. Ai, ai. Mas conta aí. É que tinha Onde que eu travado. parei? Então, você estava contando da decisão desse intercâmbio para onde você ia. Ah, tá. Não, tá, lembrei. E sobre essa questão de apaixonar, eu conheci um rapaz que ele era muito inteligente, tia. A gente não tinha muito a ver, não, mas ele era muito inteligente. E ele mostrou muita cultura da Irlanda. Ele era irlandês, né? Ele Aham. mostrou muita cultura da Irlanda, me ensinou muita coisa, então eu fiquei, gente, eu tô apaixonada. Pelo rapaz ou pelo Ai, guia turístico? é, é, pode ser que foi isso mesmo que aconteceu. Ai, ai. E foi quando. Aí não deu certo e eu fiquei arrasada. Foi terrível. E eu fiquei, não, eu não vou mais me entregar assim tão intensamente, não. Ah, então você Eu vou estava ficar. apaixonada pelo rapaz. Pois é, nossa, eu fiquei muito mal. Aí tem uma amiga minha, que eu acho que ela até tá aqui, que ela é da Irlanda, e ela me ajudou muito, sabe? Eu tava muito mal mesmo, eu fiquei muito mal. E Aham. ela, não, bola pra frente, vamos, amiga. A Aline, me deu. É, ela Mas, tá. mas de qualquer forma. Então, Aline, um beijo. Mas de qualquer forma, eu tinha me programado para ficar no máximo um ano. Sim. E foi o que eu fiz, sabe? Eu fiquei um ano. Só que antes de acabar, eu já comecei a me programar para ir para Nova Zelândia, que era onde eu queria ter ido. Olha o Porque bichinho. assim, é, olha, a continuidade, né? A compulsão por viajar. Aí eu falei assim, bom, eu vou pro Brasil, porque vai acabar meu visto aqui na Irlanda. E daí de lá eu vou para Nova Zelândia. E foi assim que eu me organizei. Aí eu peguei, organizei para ir, fiquei eu acho que 6 semanas aqui no Brasil, ou quase 2 meses completo. E daí eu fui para Nova Zelândia, que também era pouco tempo. Só que assim, eu me senti muito, muito bem, muito feliz lá. E eu falei, não, pera, eu vou ficar mais um pouquinho. Só mais Aham. um pouquinho. E esse mais um pouquinho completou 2 anos e meio. Fez 2 anos e meio que eu fiquei lá. Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. E foi assim, foi Que ótimo. também Cada é um vez paraíso, né? é linda, linda. Eu recomendo É. todo mundo ir lá, quem puder. E assim, lá também foi um momento de um tempo de muito autoconhecimento. Hum. Aprendi muita coisa sobre mim. Eu vivia num país, numa casa com muitas pessoas. Respeitar as limitações de cada um, respeitar Convivência, né? a convivência, o meu também, saber o meu limite. Foi Ó, bem, foi A bem bom. Carla tá falando que te visitou lá e que foi um sonho. Ah, é verdade. Nossa, foi muito, muito bom ter recebido a Carla lá. A gente conseguiu se adaptar porque eu não consegui parar de trabalhar. Eram poucos funcionários, eu não conseguia ter folga. Então ela também foi muito corajosa porque
Eu falava assim, Carla, eu vou trabalhar, então você se vira, faz aí o que você tem que fazer. E ela foi, ela viajou com os amigos dos amigos, sabe, assim, da casa onde eu morava, foi bem legal para ela também. Eu fiquei... Thaís, uma curiosidade, Ah, não sei se é só minha, tá? É, mas nessas outras culturas, né, diferente da cultura do Brasil, como que é a questão da cooperação e da competição entre as pessoas? Você percebeu algum movimento diferente do Brasil ou é a mesma coisa? Como que é são as convivências? Em termos de ai, cooperação olha, eu fiquei mais e tempo também em lá na termos de Nova Zelândia. competição. Eu fiquei mais tempo lá na Nova Zelândia, né? Uhum. E assim, eu vi, eu não sei se algumas pessoas vão achar o mesmo, mas eu achei a Nova Zelândia um país muito alternativo. Eles são muito ricos, eles têm uma cultura incrível e eles são muito assim alternativos. É muito respeitar o seu limite, o seu tempo, sabe? E eu gostei muito disso. Não, eu não sei, que nem aqui no Brasil, na Europa um pouco, você tem que vestir, você tem que se sentir bem, mas mostrando que você tá bem. E eu já não sinto isso na Nova Zelândia. Eu senti assim que lá era assim, sinta-se bem da sua forma, sabe? Que Era legal. muito comum ver gente de pijama na rua, Ah, descalço. jura? Ah, É muito comum. Uhum. Já na Europa, no Brasil, não dá para fazer isso, sabe? é, Esse conforto, assim. Então, sim. assim, é estar bem com você. Eu senti Então, a lá. gente pode dizer que o comportamento, a cultura, né, da Nova Zelândia tem um quê de liberdade e de respeitar a liberdade do outro. Sim, tem muito disso, sim. E na Europa é mais ou É, menos semelhante ao Brasil. é, Essa coisa de competição e de eu acho que sim. cooperação. Uhum. E aí você ficou um tempo lá na Nova Zelândia. Foi. Aí eu fiquei um tempo na Nova Zelândia e foi quando eu também. Aí tá. Aí eu tava lá e resolvi ir pro Canadá. Meu visto tava. Faltava acho que pouco tempo pro meu visto vencer na Nova Zelândia. E eu fui. E a minha amiga Aline, ela pediu pra me voltar, ela teve uma neném. Ela falou: volta aqui na Irlanda antes de você ir pro Canadá. Fica aqui com a gente um pouco. E foi quando eu também aceitei o convite e falei, ah, eu vou. E eu fui, fiquei lá também e voltei para Irlanda, né? Aí fiquei, mas com os planos de ir para o Canadá. Aí de novo trabalhei como au pair, consegui trabalho. Aí juntei dinheiro para ir para o Canadá e meu visto começou a vencer na Irlanda de novo. Ah, pera, deixa eu falar uma coisa, lembrei. Só a título de curiosidade. Todas as vezes eu gostei muito de morar fora, assim, porque mesmo morando, fazendo intercâmbio, eu tinha oportunidade de viajar, então eu sentia que eu estava viajando e ainda viajava, sabe? E foi quando eu comecei a me presentear todo ano, no meu aniversário, pelo menos uma vez no ano, durante o meu aniversário, eu vou conhecer um país novo. Eu vou me dar de presente um país novo. Lá na Europa não Aí a era primeira vez. difícil, né? Na Europa não era difícil, Não. porque é tudo pertinho, entre aspas. É, entre aspas. Eu tava na Europa a primeira vez e o país que eu quis ir não era tão pertinho, mas era Europa, né? Que foi que eu fui para a Grécia É. e foi sensacional também. E assim, só ressaltando, 99% das minhas viagens eu fiz sozinha. Eu acho que Aí eu essa fui para a coisa Grécia do sozinha. o amor pela liberdade. É, é muito forte, é impressionante. Tive experiência assim de viajar com amigo, mas assim, não era o momento, não sei. Eu não consegui ser como eu planejei.
entendeu? Aham. Compartilhar viagem, assim, não foi muito tranquilo. E aí você, então, Mas acabou foi aí quando eu fazendo fui. viagem em vários países, então. Você ficava num e ficava visitando outros, né? Aí a gente vai conseguir fazer a live. Espera aí. Já já a Thaís se organiza. Foi, Thaís, falhou de novo a internet. Pronto, voltou. Voltou, pode falar. Pronto, voltou, né? Aham. Aí foi. Aí, sim, eu viajava também. Aí quando eu tava na Nova Zelândia, no primeiro ano. No primeiro ano eu conheci, viajei mais dentro da Nova Zelândia. Aí no segundo ano eu fui para Austrália, e no terceiro eu fui para Samoa. Então assim, eu gostava também dessa liberdade de poder viajar enquanto viajava, sabe? Era E os bem. namorados? Como é que ficaram nesse período aí? Rolou namoros? Amores? Nossa, tia, sim, eu tive alguns paquerinhas, alguns, né? E assim, e também foi até quanto a isso, sabe? Essa coisa de se sentir livre quanto a namorado. Porque às vezes eu tava muito envolvida com alguém, eu tava bem emocionalmente envolvida, eu sentia que eu falava assim, nossa, eu gosto muito dessa pessoa, essa pessoa é pra mim, eu queria casar, não sei. Ou ficar pra sempre, quando Aham. diz assim, vamos dizer assim. Aham. Mas daí acontecia assim, de eu estar num ambiente diferente ou ir para outro lugar, não sei dizer, ou não sei. E eu conheci uma outra pessoa e senti também atraída por, nossa, essa pessoa é interessante, sabe assim? Aham. E me permitir e não falar assim, não, eu tenho exclusividade de tal pessoa, Sim, a liberdade. sabe? Isso ficou muito claro para mim, do Amor e tipo, liberdade. é, Bem junto. mas assim, lógico que nesses tempos assim eu nunca tive um namoro como é aqui no Brasil, assim, Sim. aquela coisa certa, assim, séria, né? De falar, você é meu, ou então, tipo, um noivado. Thaís, e outra curiosidade. Como que é a relação de você estando fora nessas suas viagens e a sua família no Brasil? Como que fica? É, Ah, tem tia, conflito? Como é que é a questão da saudade? Como é que administra isso? Teve complicações? Não teve? Como que foi para você? ó, sempre nesses. Eu fiquei viajando acho que 6 anos. Eu voltei em 2015. Uns 5 anos ou 4. Bom, não sei. Nesse tempo que eu fiquei viajando, tudo fluiu muito bem, assim. Para todas as escolhas tem as renúncias, né? E a É. renúncia foi não estar perto da minha família, perder casamento, Hum, perder nascimento. Então, assim, essas coisas aconteceram sim. sim. Mas era muito tranquilo, tanto para mim quanto a minha família, porque eu estava muito bem. É. É muito importante a gente estar bem, né? Essas escolhas nossas, a gente assume e endossa, a gente estando bem, as outras coisas meio que se alinham, né? E Thaís travou de novo. Voltou, Thaís, voltou. Sim, sim. E aí, depois? Thaís, hoje vai ser uma live meio truncada.
Mas já já a gente se organiza. Volta, Thaís. Voltando, Thaís voltando. Oi, Thaís. Opa. Oi, oi, eu não sei o que está acontecendo. Caindo. Thaís, e aí, você está no Brasil? Você voltou quando para o Brasil? Como que foi a sua volta? Conta pra gente. Tá falhando ainda a internet. Agora firmou. Aí. Ai, tô fazendo pergunta. Aí foi quando. Pronto, pode falar, Thaís. Pronto. Mais ou menos pronto. Tem não sei como pronuncia aqui, Steftai, Steft, alguma coisa assim. Está pedindo para a Thaís resumir em dois adjetivos as experiências dela. Legal. Poder de síntese, né? Como que fica nessa hora. Então, eu aqui sozinha de novo. Vamos ver como que vai ficar a gravação dessa live depois. Vai ter que dar uma editada nela para esses momentos mais desafiadores. Mas é assim mesmo. A gente está à mercê dessas intempéries de internet. É normal. Deixa eu ver se eu aceitar a Thaís aqui de novo. Ainda não está aqui para eu chamar ela. É interessante, né? Ouvir essa história de uma pessoa que fica viajando, viajando. Para mim, que sou uma sexagenária, né? Dá uma certa aflição. Ó, tá voltando aqui, deixa eu chamar, tá? De pensar quando é que ela vai, aonde ela vai parar, né? Mas eu acho que a coisa não é, a pergunta não é essa, né? A gente não é para parar, a gente é para se movimentar mesmo. Ó, Thaís tá voltando. Oi, Thaís, Voltou? voltou, agora voltou. Oh, meu Deus. Mas vamos que vamos, depois a gente dá uma editada no vídeo. Thaís, aí você ia para o Canadá. Ai. Aí eu ia para o Canadá e foi quando eu apliquei um visto para ir para Canadá. Solicitei um visto para ir para o Canadá para ser monitor infantil, porque eu me vi muito, me dediquei muito, me senti muito confortável com criança, eu sei que eu me dou muito bem. Uhum. E daí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer isso. E foi quando eu me inscrevi para fazer uma faculdade de cuidar de criança no Canadá. Ah, E eu fiz por empresa, não foi a primeira vez que eu solicitei visto por terceiros. Normalmente eu que aham. faço.
E você E terceirizou. foi quando. É, aí demorou mais do que esperado. Era para mim estar na Europa ainda quando o visto tivesse sido aprovado ou não. E já estava vencendo meu visto na Europa e nada desse visto Uhum. sair. E foi quando eu resolvi ir para o México. Olha. Aí eu pensei, acabou meu visto na Europa, eu falei, bom, vou para o México. E aí eu pensei, se der positivo eu subo para o Canadá e se der negativo eu desço para o Brasil. E, de, é, e depois que eu tava lá por 10 meses, ou 7 semanas, desculpa, 7 semanas, o meu visto veio negado. Nossa. E eu tava no México. Só que assim, eu fiquei mal, porque ninguém gosta de ser rejeitado, de ter uma negativa, mas foi a primeira de muitas Aham. minhas, né? Aí eu fiquei assim, meio, ai, que triste, mas, bom, eu tô gostando do México, vamos ficar aqui mais um pouquinho. Aí eu quis viajar dentro do México, fiquei um pouquinho lá. Só que eu comecei a não me sentir mais confortável lá. E de novo eu senti esse desconforto que eu sinto que me faz andar, me faz sair do lugar. Mas eu tinha planos, eu fiz planos, né, de querer estar lá e o que fazer quando estivesse lá. Só que não tava, antes disso eu já estava sentindo que eu tinha que ir embora, que eu tinha que voltar para o Brasil. Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu acho que eu tenho que voltar. E foi quando eu resolvi voltar, mas assim, e esse aí, lembra que eu te falei que assim, você tem uma certeza, mas tem aquele pouquinho que É fala o assim, dois por não. cento. E esse pouquinho também, esse 2% tava Aham. forte. Eu lembro que eu tinha me programado para ir para Cuba, porque da onde eu tava, Cuba era bem pertinho e era baratinha a Uhum. viagem, né, a passagem. Sim. Aí eu falei, eu vou para Cuba para conhecer. Só que era programado para mais para frente, algumas semanas para frente. Eu sentia que tinha que voltar ao Brasil aquela hora. E foi quando eu liguei para uma amiga com as passagens compradas para o Brasil e falei: ai meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? E minha amiga falou assim: tá, você já comprou, já tá tudo certo para você voltar para o Brasil. Oh. A Cuba não vai sair do lugar, vai para o Brasil, depois você vai para A Cuba, Cuba não tem não vai problema, sair do vai lugar, é desculpa, bom. ninguém. É, foi isso que ela disse. Aí você E veio. daí eu fui quando eu pensei, tá certo. Aí eu voltei. Foi final de 2019. Aí eu voltei e foi muito bom, sabe? Eu tava me sentindo realmente muito mal lá. E foi quando, com a minha família, eu me senti muito bem, sabe? Eu, tipo, revigorei, eu não sei como é que fala, tipo, melhorei. Eu senti que, assim, eu precisava dessa Aham. energia, assim, pra me ficar bem. E foi quando eu voltei pra casa dos meus pais. Fiquei aqui. Aí me organizei também para viajar aqui, ver alguns amigos, familiares. E já com o plano de retomar o visto para o Canadá. Mas então, o visto tinha sido negado. Aham. E antes de eu ir voltar pro. Quando eu estava na Europa, como eu te disse, eu gostei muito de ter ido na Alemanha. Eu gostei muito de ter ficado lá. A Alemanha foi encantador para mim, sabe? Lá também eu senti que é um país muito assim dinâmico, muito livre também. As pessoas não tem tanto esse julgamento, assim, do que fazer. Ou talvez eu seja ingênua e não via tudo isso nos lugares que eu fui, mas eu sentia assim, eu sentia muito livre. Eu falei, bom, eu vou pesquisar também para estudar aqui, já que depois que foi negado. Eu falei, eu vou procurar para estudar na Alemanha para ser uma outra opção também, né? Porque realmente o Canadá não é um país fácil de ir para ficar, assim, para fazer intercâmbio, para estudar. E a Alemanha seria uma opção. E olha só, eu acredito que a gente tem que ouvir muito nosso coração e fazer o que tem que ser feito, porque eu fiz isso, eu voltei para o Brasil, eu cheguei, eu acho que não sei se foi alguns dias depois, o meu irmão recebeu visto para ir para o Japão. Olha.
Você chegou e ele foi. Eu acho que demorou. E ele foi, eu acho que não demorou 2 semanas, foi bem curtinho, 3 no máximo. Então, essa família Eu aí gosta cheguei, de ele foi. viajar, né? Com certeza. Mas é assim, é mais os filhos assim, né, eu acho. Minha mãe é meio tranquilinha, mas vamos ver. Daqui a pouco ela começa a sentir o gosto de Eu não sei, viajar, não. né? Ela Ela nasceu no Brasil ou ela gosta nasceu no também. Japão? Nasceu no Ah, Brasil. É, da parte japonesa é o meu pai. uhum. É do meu pai. É. Aí foi assim, tia. Aí eu falei, bom, vou me organizar para ir também para a Alemanha. Comecei a ir atrás. Passei as festas de fim de ano de 2019 aqui tranquila. E conforme foi passando o tempo, eu fui procrastinando, assim, como ir ver o visto. Mas era uma procrastinação saudável. Eu sentia que eu tinha que ficar um pouquinho mais de tempo, assim. Não era aquela coisa, ai, tô com preguiça, sabe? Era, tô sentindo bem. Vamos ficar um pouquinho. Fazia tempo que eu não voltava pro Brasil. E daí veio a Aí veio pandemia. a pandemia. E agora você está aqui há 1 ano e meio, então. É, daqui a pouco vai Um fazer. pouco É, um mais ano de e um ano meio. e meio. Fim do ano vai fazer E 2. Thaís, uma coisa que me chama a atenção é que assim, você tá numa idade, né, que a gente pode chamar que é uma jovem. E os jovens, há 1 ano e meio, né, nesse isolamento social, eu tenho lido a respeito que psicologicamente tem afetado muito os jovens por estarem limitados no ir e vir, né? Essa coisa de programar, de planejar o futuro do que o jovem quer viver na vida mais ali na frente. E isso se aplica muito a você nesse momento, que a sua profissão, entre aspas, né, bem entre aspas, é de rodar o mundo. Esse é o Sim. trabalho que você escolheu, trabalhando em algumas coisas, mas morando em alguns lugares que de alguma forma te acrescenta, te alimenta. Há 1 ano e meio no isolamento social, você e a maioria dos jovens, e que de alguma forma não podem ou não têm perspectiva nesse momento de fazer algo para cuidar do futuro deles, para planejar, para realizar já, para ir colher lá na frente, agora, entre aspas, está sem um plantio. A gente tem muito desemprego também. Você está com o psicológico um pouco incomodado? Você tem amigos que estejam passando por alguma situação mais desconfortável nesse período do isolamento social? Eu sei que você está em casa com a família, né? Isso é muito importante. Mas como que está o seu psicológico, o seu coração também? 1 ano e meio de pandemia. Ó, tia, a pandemia foi bem difícil para mim, mas eu sei que eu tinha que estar aqui, eu precisava estar aqui. Não sei se alguns não sabem, mas durante a pandemia eu perdi meu pai, ele faleceu de Covid. Então, assim, não é um momento fácil, é muito complicado, porque mesmo, assim, eu acho que algumas pessoas conseguem ver que mesmo estando numa pandemia global, numa pandemia, que é o mundo inteiro doente, algumas pessoas ainda estão viajando. Elas estão indo para o exterior e fazendo o que quer fazer ou o que precisa ser feito, não sei. Mas assim, hoje eu estou muito na base da meditação, da terapia, porque não é fácil. É assim, é você tentar deixar de fazer o que você gosta, ter o seu prazer, para se sentir tranquila também, porque eu penso que se eu me programasse e falasse, bom, eu vou ser eu vou correr atrás, eu vou fazer o que me dá prazer e tipo, foda-se o resto, deixa o resto pra trás. Eu sei que se eu fizesse isso, eu também não ia ficar bem. Eu ia chegar lá e ia ficar mal. Então, assim, eu tô fazendo o que me deixa bem, estar onde eu estou, fazer o que eu devo fazer. Mas sem deixar de me programar. Eu acredito que tudo tem a hora certa. É, Então, assim, eu me planejo, eu vou fazer.
vou esperar o tempo certo, dar certo para mim conseguir sair ou viajar ou fazer o que for. Mas assim, vou viver o agora, Uhum. porque não tem como eu ficar ansiosa, só ansiosa com um tempo que ainda não chegou. Legal. E isso Vai que você chegar. está falando é muito importante, a questão da meditação, né? Que realmente tem um valor incrível para todos nós. É uma boa dica que você está colocando. E quando a gente conversou, eu achei interessante que você falou mesmo isso, né? Que, que mesmo, quer ver, eu até anotei aqui, tudo acontece no tempo certo. Mesmo assim, planejar é necessário. E eu noto que você cuida bem dessa Ah, parte do planejamento, né? Eu acho isso muito importante, tanto você quanto eu, a gente tem a formação em administração, né? Então a gente sabe que o planejamento aham, é fundamental, mesmo que depois você tenha que alterar é, algumas coisas, igual você está alterando agora, né? O seu planejamento devido a algumas circunstâncias que são externas e que não está no seu controle. Não é tudo que está no controle da gente, né? Então a gente não controla tudo, mas aquilo sim. que a gente pode controlar, a gente deve sim controlar, planejar. Aí teve uma pessoa aqui, que agora eu Sim. não lembro mais o nome, mas era um nome meio difícil, Steph, alguma coisa assim, pediu para você resumir em dois adjetivos esse seu período de viagem. Consegue? Dois Dois adjetivos? adjetivos. Sintetizar mesmo em dois adjetivos. Olha que incrível. Ó, um deles é a liberdade, que eu acho que assim, eu realmente me senti. E eu não sei, acho que livre, né? E não muito Liberdade difícil, assim. livre. É bem liberdade mesmo, né? É, Legal. Então, Thaís, tá chegando para a isso gente é uma. encerrar É. aqui, está finalizando, né? É, eu perguntei também para você nas nossas conversas uma frase que te acompanha, né? No hashtag Conta para o Mundo, eu peço para as pessoas falar qual é o slogan que acompanha a vida da pessoa. E aí você falou que também tem um. Compartilha para a gente aqui como que é, qual é o seu slogan. Bom, é assim, não é bem um slogan, uma coisa assim que eu fico, que é uma frase assim, mas é um entendimento, é uma coisa assim que eu levo para mim sempre que precisa. Que até agora eu te contando, não é, nunca eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo. Nunca eu vou assim ser 100%. E nem as pessoas, e nem criar expectativa que vai ser 100% como você fez, e mesmo os Sim, planejamentos, nunca vai ser cem por sim. cento. Então eu sempre levo isso como nada é absoluto. É. Entender que existem as exceções, os erros, é que nem meu visto foi negado, nunca tinha acontecido. Eu senti muito medo, mesmo estando tudo muito certo para mim, muito claro. Então, assim, é entender que nada é absoluto. Deus é absoluto, É. né? Ele tá no comando de tudo, mas Mas saiu de Deus, nada é fora de. absoluto, é uma verdade. Obrigado por É, compartilhar com a gente essa frase, porque é muito, muito importante mesmo lembrar e recordar que nada é absoluto, tudo vai mudar, tudo é relativo. E para a gente encerrar, sim. Thaís, obrigadíssima por você estar aqui com a gente, atendendo esse nosso Nada. chamado, meu e da Cristiane. É Imagina. realmente um hashtag Conta para o Mundo muito diferente. Eu quero ficar com você aqui muito mais tempo, tem muita coisa, as pessoas estão perguntando aí também nos comentários, mas deixa alguma coisa de mensagem que vai ajudar a inspirar as pessoas, motivar as pessoas, pelo que você entende que é inspiração e motivação. Que você pode deixar de mensagem? É, o que eu digo é escuta você, se escute, sabe? Siga seu coração, tudo tem uma razão. Você precisa aprender a se ouvir. Algum motivo tem para aquele desconforto, algum motivo tem para aquela alegria demais para alguma coisa. Então, assim, eu sempre acho que a gente tem que se escutar.
E é assim, a gente falou de planejamento e tudo, mas eu sempre acho que a gente sempre tem que estar pensando assim, tipo, e agora? E agora? Sabe? Depois. Eu lembro que tem aquela música assim do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, assim, escuta, mas não espera também Mais uma ou coisa menos, boa, né? porque você ficar parada não vai ser o que você vai ter, não Legal. vai ter o que você vai querer ou acontecer. Muito bom, muito bom. Escuta seu Então, assim, eu acho que as coração. pessoas têm que se escutar e correr Isso. atrás. É, Thaís, então, brigadíssima, né, por essa live maravilhosa. E assim, se alguém imagina. quiser fazer perguntas para a Thaís, se vocês acenarem aí que quer, de repente a Thaís, se ela topar, a gente encerra essa live e abre uma outra, porque para eu gravar 1 hora é o tempo mais ideal. E aí a gente pode abrir outra para responder perguntas. Aí vocês é que nos diz aí se querem que a gente volta mais uns 15 minutinhos, né, Thaís? Concorda? Pode ser sim, Aham. sem problema. Aham, Então aí pode. diz no comentário aí, alguém quer que a gente volta daqui um pouquinho? Me fala aí. Espera aí. Legal. Então a gente vai Nossa, gente, a gente vai encerrar essa live eu e tô olhando abrir aqui. outra. Tá bom? Até já e Tá, obrigada. tudo bem, sem problema. Eu tô perdida aqui, toda hora eu caio, eu não sei, eu acho que sou eu, né? Acho que Thaís, eu perguntei em relação a questões de saúde, morando fora. Como que a gente se organiza, como que a gente previne, né, adoecer, precisar de um hospital? Como que foi isso para você? então, graças a Deus, eu não precisei consultar quando eu morava fora. E eu acho que muito também era disso, era de eu me ouvir. E eu fui, e eu fui comendo, fazendo o que eu sentia que era melhor para mim, comendo o que era melhor para mim. Hoje, assim, eu me enquadraria numa dieta vegetariana. Eu não como animais, mas eu como os derivados dele, leite, ovos, essas coisas assim. Mas isso também foi uma coisa que eu ouvi, sabe? Não foi uma imposição ou tem que ser, foi Você uma. ouviu o seu corpo. Sim, é até engraçado isso, porque alguns momentos, que nem lá na Europa, na Irlanda, na Nova Zelândia também, é muito comum comer peixe frito com batata frita. Então, assim, enquanto aqui em Cuiabá a gente tem baguncinha, em qualquer esquina, lá eles têm peixe frito com batata frita, né? E Aham. é que eu senti uma vontade enorme de comer batata frita, com maionese, com queijo. E eu comia, porque eu sentia que o meu corpo precisava de gordura também, sabe? Porque até Hum, então minha dieta era só comer folha, grãos, comer umas coisas assim bem saudáveis. Mas tudo bem, não era errado. é, essa coisa de ouvir o corpo Era o é que eu muito sentia. importante. Eu também já É, tenho um tempo que eu escolhi não comer animais, mas às vezes eu ainda como. Mas essa coisa de cuidar do corpo para justamente não adoecer, né? E você muito morando importante. fora, não é que isso é uma preocupação. Na verdade, tem que ter essa preocupação sempre, né? Mas morando fora acaba trazendo algumas preocupações, porque tem SUS lá fora, Thaís? Não. Hum. Se você ficar doente ou o que você precisar, é tudo pago. Eu tive seguro em todas as minhas viagens, em todos os países que eu tava, eu tinha seguro de vida. Mas é assim, você banca e depois eles reembolsam. Então, até para você consultar, você teria que pagar. E Uhum, só depois eles dariam dinheiro de volta, né? Depois de solicitado. sim. Então, e não é barato, sabe? Se você sofrer um acidente ou acontecer alguma coisa, você passar mal e desmaiar e precisar de uma ambulância, você paga por essa ambulância.
Então, assim, tudo tem custo Entendi. para Graças a Deus nossa que você não saúde. precisou. Graças a Deus Não, e graças. graças aos seus cuidados também, né? Essa questão da alimentação, não ficar comendo qualquer porcaria, né? É, só de vez em quando. É, muito de vez em quando. E Thaís, você consegue encontrar aquela segunda palavra que aquela pessoa pediu Cara, para você resumir? Dois adjetivos, um é liberdade e o outro? eu acho que aconteceu durante a viagem, né? Eu acho que é autoconhecimento. Aham. Thaís, ó, tem uma pessoa perguntando aqui. Então, ficou liberdade e autoconhecimento. Um dia você quer parar um tempo maior da sua vida em algum lugar? Olha, eu não pensei nisso ainda não, viu? Eu, eu por enquanto, eu não estou planejando, assim, parar e ficar, estabelecer. Eu acho que ainda não chegou esse momento de pensar nisso, mas ele pode acontecer sim. Mas enquanto Uhum. ele não acontece, eu aproveito. Você não está Mas eu não sei, não, procurando esse pensamento. não, eu não Só parei se para ele te pensar mesmo. alcançar, se ele É, te pegar. Legal, muito bom, muito bom. E eu não sei se eu lembro que comentei com você, mas a gente está vivendo já há algum tempo um movimento que não tem mesmo planejar o amanhã. É tudo muito incerto, né? Eles falavam relacionamentos líquidos, muita volatilidade, muito incerto o amanhã, que é para viver o hoje. E a gente não está muito acostumado com esse tipo de comportamento, com esse tipo de vida, né? De não pensar no amanhã, pensar só no agora. Mas, gente, amanhã eu tenho que comer, eu tenho que morar, como que eu não vou pensar? Então, é, aí entra esse outro componente que você já tem ele bem absorvido em você, e que é fundamental para esse tipo de vida, de você não ficar lá no amanhã ou lá no ontem, que é ficar no presente, que é justamente o planejar. O planejamento de uma vida financeira que está com um tempo esticado de sobrevivência garantido. E aí tudo que você vai construindo nesse interim vai acumulando ali. Eu acho que é mais ou sim. menos esse estilo de vida que a gente está caminhando. É, eu, que nem eu te falei que nada é absoluto, né? Não. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu não sei, eu acho, eu fiz uma lista das coisas que eu queria para minha vida, para me correr atrás, sabe? E teve coisas que eu precisei mudar, porque quando eu cheguei naquela idade, porque eu não fiz só para o presente. Eu, para o sonho, para o planejamento ser, eu tenho que colocar a data que isso vai acontecer, esperar para organizar mesmo, sabe? Planejar para que aconteça. E quando foi chegando perto da data ou quando estava na data, eu não. Eu vi que aquilo não me cabia, que eu já tinha mudado nesse tempo. Então, Ah, assim, é bom planejar. É bom não, é necessário planejar, eu sei. Mas tem que ser flexível também, sabe? Então, uhum, assim, uhum. eu não consigo hoje planejar assim, com tantos anos eu vou parar e ficar no lugar, porque eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se vai existir um impedimento comigo ou para mim antes desse tempo, sabe? Então eu sou meio assim, vamos vendo de acordo com o que vai acontecendo. Então, espero que a Vamos viver pessoa o que agora. perguntou esteja satisfeita com essa resposta. Não, não penso em parar, não. E as duas palavras, os dois adjetivos que correspondidos para aquela pessoa é liberdade e autoconhecimento. Maravilhoso, Thaís. É, Maravilhoso mesmo. E aí você está no Brasil e fica curtindo a família enquanto isso, né? Enquanto as é. coisas vão se organizando. Ó, a tia Carla, minha amiga aqui, ó.
Ela Ah, está perguntando se o inglês é suficiente para conhecer e se comunicar em todos os países que visitou. ah. Hoje eu me sinto segura de viajar. Hoje eu me sinto segura com o inglês que eu tenho. Mas naquela Tenho época amigos. não era o suficiente? Assim, deu certo. Eu consegui nada, não aconteceu nada de muito ruim por falta de inglês. Existe também as conversas corporais, eu não sei. Então, assim, De gesto, existe né? comunicação? Sim, sempre vai existir. Sempre vai, assim, se você quiser mesmo, acontece. Uhum. Mas não deu nada de errado. Eu só achava assim que eu precisava de mais para ter absoluta certeza, para entender, compreender, sentir, sabe? Ou talvez isso até foi uma desculpa para mim começar a viajar. É, mas é aquilo que você falou, seguindo o coração, né? É, Eu não tinha visto a pergunta da Carla, porque não foi no interrogaçãozinho que ela mandou, aí eu não fico passando aqui, não fico vendo. Por isso que eu não vi, ainda bem que você viu. Então, eu Carla, vou te mandar. não é o. Não, não, hoje a Thaís sabe mais, mas na época foi suficiente. Mesmo porque quando você está mergulhada na precisão, você pula mais, né? É verdade. E Isso é. Thaís, você morou também com várias pessoas de várias nacionalidades. E aí essa convivência, ela até se torna, para a gente que está olhando de longe, mais desafiadora. Porém, num certo, por um outro olhar, ela acaba não sendo tão desafiadora porque tem regras muito claras, né? Ou não? Na convivência? É, quando vai morar junto, assim, algumas pessoas que estão fazendo intercâmbio na casa, tem regras claras ou não? Em, em casa de intercâmbio, sim. Porque normalmente quem está fazendo intercâmbio, no começo é novo, né? Tá tentando fazer, tá saindo de um país, indo para o novo. Então, sim, existem regras. E sabe que você não é daquela cultura, mas assim, né, normas, né, estabelecidas assim que a gente tem que Sim, respeitar. sim, Mas não é nada muito de diferente do que a gente deveria fazer quando se vive num coletivo, quando se está numa maioria, onde tem outras pessoas. Que nem respeitar o horário de dormir, na hora de acordar. Eu, por exemplo, mas não era intercâmbio, mas quando eu trabalhava quando eu estava na Nova Zelândia, tinha dia que eu tinha que acordar 4h30, 4 da manhã, 4h30 da manhã para trabalhar, porque eu tinha que estar em determinado lugar 5h30. Então, assim, é deixar meu uniforme do lado de fora, porque ele tinha velcro, ia fazer barulho. hum, Então, assim, já deixar as coisas organizadas para trocar do lado de fora. Mas, isso a assim, é de maioria consciência de cada um. fazia. Ah, sim, nossa. Ó, na Nova Zelândia eu morei numa casa com 16 pessoas e tinha só 2 banheiros. Meu Deus. E sim, eu fiquei lá, eu acho que, não sei, 1 ano e meio, não sei, foi bastante tempo que eu morei lá. Mas eu não lembro, assim, dá pra contar nos dedos às vezes que eu fui precisar do banheiro e não achei. Nossa, Assim, sabe? 16 Todo mundo. pessoas e dois banheiros. Incrível. A consciência de tudo é muito interessante. Saber que você não pode demorar, não é só porque pode ter alguém que queira, mas também o desperdício do tempo, sabe? Assim, da água, do que É for. consciência mesmo. Thaís, a Michelle, você viu aí o que que a Michelle falou? Tô vendo Michelle agora. Ribeiro? O mundo é pequeno para você, novas experiências e outros países. Tenho certeza que traz um lugar diferente para todos. Você é uma pessoa. Ai, que gracinha, obrigada. Bacana, né? E é, mapa de mundo cresce, né? O Sim. mapa de mundo da gente cresce muito quando a gente viaja. Eu tenho para mim que todo mundo tem que viajar, gente. Não pode Sim, ficar tem. só onde nasceu, não. É verdade. Tem E que viajar. assim, ver as nossas crenças que são totalmente
Não, no meu intercâmbio na Nova Zelândia, quando eu fui, que eu fui para estudar também, mas eu acabei ficando, eu lembro que eu estudava com muitos asiáticos, na minha sala tinha muitos asiáticos. E a professora fazia um questionário assim, que é muito sim ou não. E todo mundo tinha que responder. E Aham. eram umas coisas assim que parecia tão óbvia, mas que para cada um era diferente. Que era assim, tudo bem se andar comendo na rua é ok para você. Não. Andar de pijama na rua é ok para você, sim ou não? Andar descalço na Aham. rua. Então, assim, é umas coisas assim que pra gente é tão óbvio. Ai, lógico que é normal andar descalço na rua. Ai, que horror, eu não vou ficar andando, comendo na rua. E para outras Sim. culturas é ok, não tem problema nenhum. Então, assim, é muito a gente ver, crescer, conhecer. Uhum. É bem legal. Legal. Bem, eu acho que as perguntas já acabaram, Thaís. A gente pode encerrar esse esticamento que a gente fez da nossa live, que foi assim super legal. Eu acho que muitas pessoas têm muitas curiosidades, porque não são muitos que viajam, né? Principalmente quando a gente vai criando muita raiz no lugar onde a gente É, nasceu, e aí a gente vai ficando, entre aspas, mais medroso, mais, mais temeroso. E assim, não tem, né, que ter medo, porque em todo lugar vive gente, né? Ser humano. sim, sim, Ser humano feito a gente, que come, que bebe, que dorme, que trabalha. Não tem muitas diferenças assim, se você for para pensar no grosso mesmo da coisa, é tudo igual, né? sim, Mas, somos mas todos humanos. eu também recomendo muito para que você viaje, gente, viaja. Viajar é uma das coisas que ajuda muita gente a crescer, e a liberdade e o autoconhecimento se amplia nas viagens, né, Sim, Thaís? viajar é libertador. Então a gente vai ficando por aqui. Acho que não surgiu mais nenhuma pergunta, não, tá, Thaís? Não, tá ótimo. Tá bom? Obrigada para todo mundo. A Obrigada também. Stephanie, parabéns, Obrigada pelo meninas. convite. Aham. E assim, né? Aquele de novo, aquele passinho de ir num desconhecido, porque eu nunca participei de live. Vamos ver como é que é. E aquele medinho, mas deu tudo É certo. gostoso, né? É É, uma tem conversa que bem experimentar o tranquila. Tem que diferente, tem experimentar. que aceitar, tem que ouvir, né? Se abrir para o diferente, para o novo. Então, É. boa noite, obrigada. Boa Deus noite a todos. abençoe todo mundo que está aqui com a gente. Bom descanso. Para todos nós. Um beijo e obrigada. Beijo.